E por mais assim maluca que possa ter parecido, porque é uma palavra às vezes um pouco difícil, um pouco complicada de entender certas questões, né? Estou olhando aqui a cadeira com a porta, mas tudo bem, isso é só um detalhe melancólico, né? Essa fogueira que está aqui. E eu dei uma palavra sobre jejum e oração. Quantos se lembram disso? Quantos lembram disso? Deixa eu falar rapidinho aqui, querido. Eu queria hoje falar um pouco sobre ensinando aquilo que eu falo. Preste muita atenção, olha para frente aqui. Ensinando aquilo que eu falo. Eu não posso, veja bem, o mundo diz, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso aí é um discurso do mundo. Principalmente pais ímpios, pais que não têm um procedimento cristão ou padrão de Deus, eles têm esse discurso, né? Eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas você faz assim, mas não me interessa, eu sou o pai, eu posso. Então, queridos, eu quero falar hoje ao contrário disso. Eu quero dizer que falar do teu caminho aos pecadores, que é uma palavra que está em Isaías, né? Ele diz que ensina-me, e eu falarei, já você vai ver ela, falar do teu caminho aos pecadores é uma coisa, mas ensinar o teu caminho aos pecadores, todos estão prestando atenção? Amém. É totalmente diferente. Por quê? A diferença está em quê, pastor? Entre falar do teu caminho e ensinar o teu caminho. Diga comigo, falar e ensinar. A diferença é que ensinar o caminho e que caminho é que me dá autoridade para conduzir uma outra pessoa no caminho de Deus, porque eu ando nele. E não é um falar de eu posso falar porque eu ando, não, muito pelo contrário, mas é uma autoridade de quem vive no caminho de Deus e passa lutas, como a pastora falou aqui. Às vezes você chega no teu trabalho, um cara que não é dizimista, que é um beberrão, um maluco, você olha para ele e fala, pô, o cara está prosperando, mas a Bíblia diz, não olha a prosperidade do ímpio invejando ele, porque haverá um dia onde você vai ver muito bem a diferença entre o justo e o ímpio, o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Então, queridos, não é pelo que o cara tem, o que não tem, pela dificuldade ou pela facilidade, que nós vamos medir o que Deus está fazendo na nossa vida. A nossa vida é muito mais do que receber de Deus todas as coisas, mas ter Deus conosco em todas as horas. Isso é o mais poderoso da nossa vida. Eu posso ouvir alguém até aqui? Então, amigos, a diferença é ensinar o caminho em que eu caminho é que vai me dar autoridade para conduzir uma outra pessoa no caminho de Deus. Já falar do caminho pode ser apenas um fruto que eu adquiro no assunto que eu estou transmitindo. Por quê? Porque eu posso ter lido, posso ter ouvido, sem necessariamente caminhar nele, ser transformado por ele. Ou apenas porque eu me lembro do passado, eu já aprendi muito da palavra, eu sei muito da palavra, eu conheço a palavra do Senhor, mas hoje, 5 anos depois que você se converteu, 10 anos, 30 anos, 100 anos, você já não é a mesma coisa. Então você não tem mais a mesma autoridade. Por que ela deixou de existir? Não, porque você deixou de aplicar. A autoridade não é o conhecer, não é o falar. A autoridade é o caminhar na palavra de Deus. Posso ouvir um amém até aqui, pastor? Então, diante desse desafio que eu falei na última pregação, eu não sei quantos estavam aqui, né, que Jesus olha para eles e eles falam, Jesus, o que aconteceu? A gente não conseguiu expulsar esse demônio aqui. Pô, os outros demônios saíram só da gente andar, mas esse estava difícil. Jesus fala, isso foi por causa da fé de vocês. Falou, mas por causa da nossa fé? Por causa da fé. Porque, veja bem, se você tiver fé num grão de mostarda, você disser para esse monte, sem duvidar, ele vai sair daqui e vai para lá. Aí Jesus olha para ele e diz isso. Aí você fica pensando, então qual era o problema? Aquele demônio era mais preparado que os outros demônios? Não, a questão não é o tamanho do demônio, a questão é, talvez aquele demônio agiu de um jeito que você nunca viu. Talvez você está vivendo uma circunstância que você nunca viu. Talvez o teu marido está fazendo umas coisas que você nunca pensou que ele pudesse fazer. Talvez os seus filhos estão agindo de um jeito que você jamais imaginou. É novo. E o que Deus está nos ensinando aqui? Meu filho, não olha para isso com medo não, mas creia. Se você disser, não duvidando, essa montanha, sai daqui e vai para lá, isso vai acontecer. Então o que ele está apontando para nós? O problema não é o tamanho do problema. O problema não é o tamanho da montanha. O problema não é o tamanho da barreira.
O problema é a tua capacidade em crer que não importa o tamanho da situação, se eu creio em Deus, eu vou declarar com fé, e isso daqui vai se transferir para lá. Ou seja, essa barreira na minha história vai sair. E aí nós entramos no que Jesus falou. Ele falou: meu filho, queridinhos, esse tipo de transformação só vai acontecer nas suas vidas quando vocês jejuarem e orarem. Quer dizer que se eu jejuar orar, o demônio sai. Não. Se você jejuar orar, a tua fé vai ficar mais forte. A tua credibilidade na palavra vai ficar mais forte. Não é agora, eu estou jejuando e agora eu estou mais forte. Se você está agindo assim, você é um idiota, um bobo. Se eu estou jejuando, se eu estou orando, se eu estou me aproximando de Deus, eu vou ficar cada vez menor, porque Deus vai ficar cada vez menor, maior na minha história. E isso vai me dar uma dimensão da minha fé infinitamente maior do que eu estava tendo. É isso que Jesus está falando. Não importa o problema que você está enfrentando, a falta de emprego, meu casamento está uma droga, minhas finanças caíram, eu estou com uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá. Queridos, olhe para isso, como Jesus falou. Fale contra essas barreiras, crendo que eu posso transformar, transportá-las de lugar. Amém. Quem está enfrentando problema aqui? Amém. Só eu? Será que sou só eu que às vezes fico mimimi na oração? Será que sou só eu que às vezes quando vem um problema, uma notícia, uma conta mais alta, ou um problema que você mandou ver, só um negocinho no carro se tornou um troço maior, ou uma expectativa de um trabalho que não aconteceu, será que sou só eu que tenho uma sensação de mimimi na oração? Será que você não passa por isso, que dá vontade de desanimar, de murmurar, de reclamar, ó vida, ó céu, ó azar? E é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou aqui pregando para vocês. Vocês precisam, aqui comigo, vocês precisam orar e jejuar. Eu estou falando isso, amigo. Eu estou falando, não importa quantos anos você tem de igreja, não importa o que você está passando, não importa o que você está sonhando. Veja bem, existem barreiras que só sairão quando você se fortalecer na fé. E isso, Jesus disse, jejum e oração. Segura aí comigo, você vai entender já já o que significa isso. Então, diante do desafio de remover montanhas, a gente precisa aperfeiçoar. Ganhei uma toalha nova. Sei por quê, cara. O Vasco, cara, foi. Detalhe, só porque é campeão, bebeiro, isso aí é uma bobagem, eu acho assim. Então, nós precisamos obedecer, diga comigo, eu preciso. Para arrancar montanhas, obedecer e conhecer mais Deus. Está aí, amigos. Está me ouvindo? Nós só vamos entrar nisso, ou seja, obediência, porque honestamente falando, tem horas que a gente não quer obedecer. Tem horas que a gente quer fazer a nossa vontade. Tem horas que a gente se faz ouvido de mercador. Sabe o que é ouvido de mercador? Quando interessa, você ouve. Quando não interessa, você não ouve. Aí você finge que não ouviu, mas você sabe muito bem o que Deus falou. Então, a gente só vai romper mesmo. Quantos querem romper? Quantos querem melhorar de vida? Quantos querem piorar de vida? Mas eu quero piorar porque eu recebi uma palavra que a vida ia ser muito difícil. Todos nós, queridos, queremos melhorar de vida, e aí a gente pensa, eu estou fazendo um curso, um pós, estou fazendo umas horas extras. A gente pensa que a gente se arrebentar e trabalhar vai melhorar de vida. Pode ser até que você acumule alguma coisa, mas Deus fala na sua palavra que aos seus ele dá enquanto dorme. E não é para malandro não, é para quem cumpre a sua parte e confia no Senhor na outra. Nós estamos ouvindo? Porque se eu não me arrebentar de fazer alguma coisa, isso vai me afastar do Senhor, parceiro, isso não vem da parte de Deus. Deus jamais vai te abençoar com uma coisa, um trabalho, ou uma propriedade, ou um negócio, se isso vai te afastar dele. Jamais. Então, veja,
Nós precisamos de jejum e oração. E eu poderia ter dado uma direção inquestionável na igreja. Eu poderia. Vamos dizer que eu fosse um cara obtuso, cego, ou prepotente, ou achando que eu tenho uma autoridade, então a igreja vai jejuar essa semana. Todos vocês vão jejuar. Carne, celular. Queridos, eu podia ter falado isso. Não com prepotência, você me conhece, eu sou um cara muito amoroso. Muito meio. Eu sei falar uma coisa difícil de um jeito legal. Eu sei falar. Agora veja bem, por que eu não fiz isso? Eu vou te explicar por que hoje você vai entender por que o jejum, eu penso em jejum, talvez diferente das outras igrejas. Talvez eu esteja errado, eu não sou perfeito. Mas veja, para mim, jejum coletivo ou imposto por um bom motivo pode gerar três coisas. Se eu obrigar você a fazer um jejum, você pode simplesmente olhar para frente, continuar sorrindo e desobedecer. Aí quando tu sair daqui, além de você não querer fazer, você ainda vai querer fazer um discípulo. Mas isso não dá para mim, eu trabalho, eu sei que eu também já fui ovelha. Pastor, você falou para a gente fazer jejum, cara, mas eu trabalho no sol, lá nos Estados Unidos, eu trabalhava no sol quente, meu irmão. E meu irmão falava, cara, não dá para mim. Ele falou, então Pedro, então você não jejua. Aí eu ficava constrangido, aí eu fiz prova de Deus, aí eu vi que as minhas desculpas, elas só me impediam de ver algo lindo da parte de Deus. E eu fazia jejum, trabalhando no sol de 40 graus de bambu, sem sol, né? Maravilhoso. Deus falava comigo o tempo inteiro, amigos. Porque debaixo de uma direção de Deus é uma obediência. Agora, se eu obrigar você, sem você entender isso, pode ser também uma obediência séria que não me interessa. Aí vai encontrar um irmão ali na rua e fala, ei irmão, só Jesus, não aguento mais ficar sem carne, estou doido para acabar. Não pegou nada, não está pegando nada do jejum. Isso é só regime, dieta. Eu não quero uma igreja ignorante, todos estão prestando atenção. Eu não quero uma igreja ignorante. Então, se eu obrigar você, não obrigar no sentido que eu não obrigo mesmo, mas assim no sentido de dar uma direção mais clara, ser firme com você, então isso pode gerar em você uma desobediência, uma obediência cega, ou então apenas um cumprimento de rituais. Vai fazer só porque eu preciso, mas eu não entendo na verdade. Então, querido, eu preciso saber naquilo que eu estou me metendo. Diga para o seu irmão, tu tem que saber naquilo que tu está te metendo. Fala para ele que está quase dormindo aí. Aleluia. Jejum de água não. Quantos sabem naquilo que estão se metendo? Amém. Então, amigos, veja bem. Josué, por exemplo, fez um jejum coletivo. Olha para mim aqui, não conversa. Presta atenção. Josué fez um jejum coletivo. Eles estavam 40 anos no deserto. Olha para mim, querido. 40, quantos anos? 40 o quê? Anos. Eles estavam 40 anos no deserto. Então o que aconteceu? Quando ele foi entrar na terra prometida, que podia entrar em 4 meses, ou seja, eles estavam arrastando uma corrente naquele deserto. Aquela coisa não quebrava, aquela família amaldiçoada, todo mundo na minha família morre de câncer, todo mundo na minha casa perde emprego aos 30 anos, é um entra e sai, na minha família assim, o cara perde emprego, sai de emprego, perde emprego, sai de emprego, todo mundo termina o casamento, os filhos se dispõem com os pais, sabe aquela história em Israel, aqueles 40 anos as coisas não mudaram naquele lugar. Aí Deus fala para ele, olha, você vai entrar na terra prometida, o que é que mudou? Mudou esses Moisés aí que saiu, cara chato. Não, Moisés era amigo de Deus, mudou, porque Deus, quando ele vai mudar uma coisa, ele muda também as estações, como vai mudar amanhã aqui na igreja, vão mudar algumas posições. Então, quando Deus muda, aí ele fala, então você passa um aviso em Israel, todo mundo vai jejuar e se preparar para entrar na terra prometida. Você sabe que eles fizeram também ali, eles fizeram a circuncisão do povo e tal. Enfim, não só ele não, a história de Esther é extraordinária. O povo de Israel ia ser dizimado por uma trama dentro da corte. Aí a Esther, que era uma mulher linda, e o rei era apaixonado por ela, ela entra na presença do rei, mas se ela entrasse na presença do rei, ela era degolada. Então ela fez um jejum de 3 dias e 3 noites. Quantos dias? 3 dias e 3 noites.
E ela ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Pode parecer, irmãos, assim uma besteira. É besteira quando você fica, ei irmão, ai, não aguento mais. A sua motivação é só acabar um tempo. Você não está entendendo o que é que Deus está fazendo num período como esse. É isso que você tem que pegar. O que é que Deus está fazendo quando eu tiro carne? Irmão, pode ser sincero, eu nem ligo para carne. Mas só de dizer que agora eu vou jejuar a carne, eu estou com uma vontade de comer carne do garão. É assim que é. A carne, a minha carne, quer dizer para mim o que é que eu tenho que fazer. Não, que quem manda em mim é o Espírito Santo. É assim que a gente vai dizer. Então é isso que é o jejum. Eu vou quebrar um monitoramento carnal da minha vida. Quem manda em mim é Deus, não é a minha vontade. Alô? Então, presta atenção nisso. Ela vai, faz 3 dias de jejum. E ela entra na presença do rei. Em vez de ser morta, ela consegue reverter o processo todo. Em vez de ser destruído Israel, quem foram destruídos foram os caras que manipularam o rei para destruir Israel. E tem muitas histórias do Gideão, que você deve conhecer, de Neemias, né? Tantas histórias fantásticas de jejum, de separação. Mas eu quero que a gente fique com o seguinte: quando Jesus fez um jejum que eu não aconselho você fazer, porque até clinicamente não é bom. 40 dias e 40 noites. Esse jejum não faça. Ele não comeu e não bebeu. Ele foi suportado misericordiamente, sobrenaturalmente, milagrosamente por Deus. Ninguém consegue ficar 40 dias sem beber água. Você pode até ficar sem comer 40 dias, mas não sem beber. Então eu não estou pedindo para você fazer isso, até porque olha o que o próprio Jesus diz aqui em Mateus 9, versículo 13. Acompanha comigo aí. Mateus 9, versículo 13. Portanto, ide aprender o que significa misericórdia que eu quero, e não seus sacrifícios, porque eu não vim resgatar justos e sim pecadores. Eu não quero que você faça um monte de coisas bonitas. Queria ver aqui o testemunho do irmão, está 30 dias jejuando, aí ele sobe com a dificuldade. A paz do Senhor, irmãos. Estou sentindo o peso da glória. Jesus está olhando para ele e está dizendo assim: olha, eu não quero teu sacrifício, eu não quero essa tua pompa. Aí ele fala o que ele quer. Então chegaram os discípulos de João e perguntaram: por que nós jejuamos e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se eu fizer, os odres rebentarão e o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas eu coloco vinho novo em odres novos, assim ambos serão conservados. O que isso tem a ver com jejum? Ele falou 3 assuntos totalmente diferentes, só Jesus mesmo, né? O que Jesus está falando em síntese é o seguinte: eu quero fazer uma coisa nova, mas o seu comportamento é velho. Alô? Nós estamos prestando atenção? Eu quero fazer uma coisa nova. O pastor está pregando uma coisa que você já ouviu, mas de uma ótica nova. Mas o seu comportamento de absorção é velho. Pô, como é que eu faço isso então, pastor? Então, jejua e ora, porque quando você fizer isso, haverá um quebrantamento e uma sensibilidade. Se você correr para Deus, isso vai entrar em você de uma outra forma. Deus vai falar coisas com você de uma outra maneira. Por quê? Por que ele não pode falar agora? Não sei, talvez o seu comportamento esteja velho, esteja acomodado. Você está dominando a sua vida espiritual, não é o Espírito Santo. Deus está querendo mexer isso, irmãos. Nós ouvimos vários testemunhos, né, no encontro de jovens que a gente tem discipulado, falando sobre isso. Puxa, eu tirei às vezes uma besteira, pode parecer para uns, tirei café, eu estou jejuando palavras. Cara, como está mexendo isso comigo? Como eu estou me pegando? Por quê? Porque eu quebrei uma rotina daquilo que eu fazia. O que é o jejum? É quebrar a rotina daquilo que a minha carne fazia e controlava. Agora não. Eu vou segurar minha onda. O Senhor vai fazer uma obra linda na minha vida. Quantos estão prestando atenção até aqui? Então, Jesus está dizendo: eu não quero o seu sacrifício. Eu não quero isso. Eu quero a sua misericórdia. Então vamos entender isso aqui. Por que a gente não faz um jejum coletivo sem consciência? Isaías 29, por favor.
versículo 13. Quem achar diz amém. Amém. Poxa, glória a Deus. Bora, vamos. Então, veja bem, Isaías 29, versículo 13. Posso ir? Quantos passos? Os elefantes. Posso ir? Posso ir? Isaías 29, versículo 13. Presta atenção. Deus vai falar com você agora. Deus vai falar com gente que está na igreja, que ama o Senhor, mas que pode estar envolvido num ciclo vicioso que a religião vai querer te engessar. Presta atenção. Deus não quer isso de você. Ele diz: veja, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que eles estão me prestando é feita somente de regras ensinadas por homens. Já podia ir embora, né? Já podia ir embora. E aí você revê o seu jejum. Eu poderia dizer, igreja, vamos jejuar todos juntos, fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é fantástico, porque ele tira a carne, come só os legumes e não come nada manjar, doce. Ai, adoro, não posso ficar sem comer um docinho depois do almoço, então tu vai ficar agora. Mas eu não quero obrigar você. Por quê? Porque se eu fizer isso, talvez você vai fazer, mas não vai entender. Eu quero que você entenda que o jejum, ele tem que partir de dentro de você, uma decisão. E você sabe muito bem aquilo que você tem que tirar. Alguns estão fazendo jejum de algumas coisas durante a semana e o Espírito Santo já falou: olha, mandou tirar açúcar. Açúcar, pastor? Sim, que para você pode ser uma besteira, mas para o outro pode ser vital. Eu não sei o que é ruim para você. Por exemplo, eu fiquei sem televisão, então a minha casa está outra coisa. Eu estou até lendo muito mais do que eu lia. Por quê? Porque não tem aquela coisa, aquele ruído de televisão dentro de casa, que faz às vezes a gente não sentar na mesa e conversar, ouvir, criticar, ser criticado, errar, pedir perdão, voltar atrás, ficam chateados, vai lá ver televisão, fica lá. Entendeu, amigos? Então, nós estamos voltando para quem? Para a essência. Olha o que ele está falando. Esse povo, ele vem para mim e fica, que lindo e tudo. Mas eles fazem isso com a sua boca e me honram com os seus lábios. As palavras deles são lindas. Mas o seu coração está longe de mim. Por quê? A adoração que eles estão fazendo de verdade, elas não passam de regras ensinadas por homens. Eles não sabem o que estão fazendo. E por não saber o que estão fazendo, às vezes discordam e ficam nas redes sociais fazendo besteira, falando bobagem. Ao invés de incentivar um irmão a crescer, está fazendo besteira na rede social. Veja, amigos, o que um jejum pode trazer para as nossas vidas? Me pergunta aí, pergunta para mim, por favor. Não ouvi, o que foi? Estou aqui? O que? Não entendi, vocês estão tudo assim. O que um jejum pode fazer na minha vida? Preste atenção, queridos. Eu quero que você pegue isso para você. Eu quero que o jejum, vamos dizer, o jejum como uma abstinência, ele nos deixe com fome e sede de Deus. Queridos, sabe quem está vencendo hoje na fé? Um monte de jovenzinhos recém-nascidos na fé, aceitaram Jesus agora mesmo e estão todos felizes com Jesus. Sabe por quê? Porque eles não têm um ranço de uma história. Não estou falando que é você não. Pode até ser. Aí eles estão ali, eles não têm ranço nenhum, então eles estão aprendendo que Jesus pode ouvir a voz deles, então eles estão no quarto orando. Você tem que ver esse filme. Eles estão ali, então eles estão super animados, eles não perderam tempo já. Já estou orando, mas assim, desanimei um pouco da oração. Então você está errado. Você está errado, parceiro. O Espírito Santo me corrigiu, eu até conversei com o Celso outro dia, nós estávamos lá no Coreto orando, e aí quando eu me peguei, o casal estava lá com a gente. Sabe o que eu estou percebendo? Eu estou orando muito de olho aberto demais. Aí sabe o que acontece quando você ora de olho aberto demais? Quando você está expulsando demônio, libertação, quem está na frente disso aí pode até abrir os seus olhos e orar. Mas quando você está orando sempre de olho aberto, então, Senhor, faz isso aí mesmo, aleluia. Que o Senhor possa usar a nossa vida hoje poderosamente. É fácil você orar distraído. Então Deus me corrigiu, Pedro.
Fecha o olho de novo. Hoje nós vamos almoçar. Já orei um pouquinho mais forte, porque a minha oração estava assim, Senhor, obrigado por esse alimento. Por quê? Você quer fazer um culto? Eu já estava assim, sabe, com esse espírito assim de crítico. Sabe por que a gente fica assim? É o deserto, as coisas desérticas da vida, os calos que a gente vai tendo na vida, as decepções. Meu pai passou isso com a minha mãe, aí eu não creio mais em Deus. Você tem que crer em Deus pessoalmente, não dependa da sua fé de ninguém. O filho não dependerá do pai, o pai não dependerá do filho, a esposa não depende do marido. Agora nós podemos ajudar, podemos atrapalhar também. Isso tem que trazer temor no nosso coração. Mas o jejum e a oração pode trazer isso na nossa vida. Eu quero ler para você um texto aqui, e vou quase finalizando por aqui mesmo. Isaías 58, 1 até o 14. Vamos juntos aqui. Se achar, diz aí que eu vou tomar aqui. Isaías 58, 1. Isaías 58, 1 até o 14. Podemos? Diz aqui. Então clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue, Pedro. Olha para mim aqui, irmãos. Sabe qual é o problema da Bíblia? Para muitos aqui, você lê a Bíblia como uma história que alguém contou. Sabe como é que você tem que ler? Vou te ensinar agora. Isaías 58, Pedro, clama com toda a força dos seus pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz, Pedro, como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Eles têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa os direitos do seu Deus. Perguntam então pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, mas Deus, por que nós jejuamos e você não atenta para aquilo que a gente pede? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta aquilo que estamos vivendo? Eis que no dia em que jejuais, diz o Senhor, vocês estão cuidando dos vossos próprios interesses, exigindo que se faça todo o vosso trabalho. Nós estamos prestando atenção. Amém. No dia que você jejua, mas está assim, mais importando-se com as coisas suas, que Deus não quer que você não se importe. Mas será que você se importa com aquilo que Ele está falando no seu coração? Então, versículo 4. Eis que jejuais para contendas, rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi para você, Pedro? Um dia você vem afligir a sua alma, que você incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamaria isso, Pedro, o que eu tenho para você como jejum e dia aceitável a mim, diz o Senhor? Será que é isso? Será que eu quero que você fique pela rua esquisito? Que todo mundo pega essa cara. Estou jejuando, aleluia, glórias a Deus. É isso? É isso, amigo? Eu vou aproveitar esse tempo de jejum, vou ver se emagreço uns 7 quilos. Irmãos, são coisas decorrentes umas das outras. O que Deus está perguntando, mas é isso? Você está fazendo para isso? Aí eles estão discutindo outras coisas, mas ele está perguntando quais são as suas motivações. Tu jejum para quê, meu filho? Que o pastor mandou? Porque está aflito? O que é? Aí ele diz que é o jejum, versículo 6. Esse é o jejum que eu escolhi. Agora presta atenção como é que Deus está conectando a nossa vida para fora. Que vocês soltem as ligaduras da impiedade, lá no mundo. Que desfaçam as ataduras da servidão, no mundo e na igreja também. Que deixem livres os oprimidos e despedacem todo o jugo no qual eles vivem. 7. Porventura não seria esse também o jejum que eu escolhi para vocês? Que vocês repartam o teu pão com o faminto, Pedro. Que recolham em casa os pobres desabrigados. E se vocês virem alguém nu, cubra-o. E não te escondas do teu semelhante. 8. Quando você fizer isso, Pedro, diga o seu nome. Quando você fizer isso, diga o seu nome forte, Pedro. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cor, a
Quais são as coisas? A gente quer a bênção de Deus, mas a gente tem que aperfeiçoar os propósitos de Deus para fazermos as coisas para Ele. Olha o que ele diz. Quando você fizer isso, em 9, Pedro, então aí você vai clamar e o Senhor vai te responder. Você vai gritar por socorro e Ele vai dizer: eu estou aqui, Pedro. Quando isso vai acontecer? Em algumas coisas. Quando você parar, tirar do meio de ti o jugo, acusação, falta de perdão. Eu preguei quinta-feira sobre isso, uma palavra tremenda. Falta de perdão mata. Quando você tirar do meio de vocês, Pedro, o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, mentindo, defamando. Pode ser até que o cara que você está falando é isso mesmo, mas deixa ele na mão de Deus. Se você não pode ajudar, não piora. 10. Se abrires a tua alma ao faminto, presta atenção, ele não está falando de comida aqui, e fartares a alma aflita, está falando de alma, sentimentos, perdições, dores, então, Pedro, a tua luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão, Pedro, os dias difíceis que você viver, presta atenção, serão como o meio-dia. O que ele está falando? Você não vai ter problema? Não, ele está falando assim: Pedro, se você aprender o meu caminho, se você aprender o que é importante, valoroso para mim, quando você agir assim, querido, o teu pior dia vai ser como se fosse meio-dia. A tua maior treva, o teu pior enfrentamento vai ser como se fosse meio-dia, claro. Nós estamos prestando atenção. Quantos não querem isso na sua história? Aleluia. 11. O Senhor, Pedro, te guiará a Ele mesmo continuamente. Continuamente é o quê, meu? Acordei hoje com um vazio interior. Eu acordei com uma sensação. Mas Ele disse que não vai te largar. O que é isso? Eu vou acreditar na sensação ou na promessa? Eu vou acreditar nos meus sentimentos ou eu vou acreditar no que diz o Senhor? Agora é óbvio, meus amigos, que a minha vida tem que estar junto com Deus. Não dá para ir na igreja apenas. Quantos já entenderam isso, amigo? Você está vendo a igreja, mas não muda. Por que não muda? Porque você vem, mas faz o que quer. Vive como quer. Fica regateando com Deus coisas importantes, valorosas. O Senhor te guiará continuamente, Pedro. Ele vai fartar a tua alma até em lugares secos, áridos, e fortificará os teus ossos. E você, diga comigo o teu nome, Pedro, você será como um jardim regado. Está tudo seco, mas o jardim dele está verdinho, as flores estão rebentando. Você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Está o maior problema de água em Pati. Eu já vivi crises horrorosas. Quando eu parei de reclamar, cara, não falta mais água na minha casa. Estou com uma caixa d'água linda de 5.000 litros lá, explodindo de água. Ai, que inveja. Isso não é só para mim não, querido. Promessa do Senhor. Ele está dizendo, é óbvio que isso aqui não é questão de hídrica. Ele está falando que você vai ser como um jardim regado, lindo, apreciável. As pessoas vão querer estar dentro contigo. Eles querem sentar no teu banquinho. Está entendendo, parceiro? Ele quer ficar debaixo da tua sombra. Ele quer sentir o perfume da flor que está em você. Ele quer sentir essa agradabilidade de um jardim bem preparado. E você será como um manancial cujas águas jamais faltam. De vez em quando, não, jamais. Os teus filhos, vai pegando aí, parceiro. Pastor, meu filho está desviado. Então pega essa palavra, agarra ela com toda a força do seu coração. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Eles estavam fazendo um monte de lambança, um monte de vacilo, mas a Bíblia está dizendo que se você mantiver firme nos teus caminhos, você vai ver os teus filhos edificando antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Mas a minha família sempre foi do inferno. Não interessa do que eles foram. Se você se encontrar com Deus, se você tomar uma posição, Deus vai restaurar uma história.
E ele diz aqui, e serás chamados, presta atenção, amigos, reparador de brechas, restaurador de feridas, para que o país se torne habitável. 13. Tudo isso, Pedro, diga o seu nome. Tudo isso, se você desviar o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia e chamares ao sábado deleitoso e ao santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos e não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então, Pedro, você vai se deleitar no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor está dizendo para você, Pedro. Sabe o que é isso aqui, amigo? Não profanar o sábado, talvez você pense que nós vamos virar adventista ou testemunho de Jeová, não. Jesus veio e diz assim, querido, eu sou o sábado, eu sou o Senhor do sábado. Agora, querido, não profanar o sábado significa não profanar a palavra de Deus, não andar na contramão da palavra de Deus, descobrir que é ótima a palavra de Deus, descobrir que eu posso ser jovem, ser lindo e posso obedecer a palavra de Deus. Aí você vê um cara lá, o Justin Bieber na televisão, se converte e vai lá, Jesus é bom. As mulheres caem, as meninas ficam todas lá, né? Eu nem sei se esse cara ainda está na moda, mas é porque o que mais são os Beatles hoje, né? Deixa eu te dizer, amigo, quando você se converter, tu pode ser a pessoa mais feia dessa igreja, mas tu vai ficar lindo. Sabe o que é lindo? Porque a tua beleza não será apenas na aparência. E aí, tá legal? Tô bem? Não, a tua beleza, ela vai ser a tua beleza exterior, ela vai ser um detalhe naquilo que você é. As beldades estão polvorosas. Então, amigos, veja, o que isso tem a ver com a nossa vida? Se você não profanar o sábado, se você não desviar o teu pé da palavra, se você não se afastar dos caminhos do Senhor, você vai ver que Deus vai te colocar no lugar alto. Eu falei outro dia com o João, como é que tu pode estar quase se formando? Quantas vezes tu pregou no ônibus? Nenhuma. Não é possível, cara, você leva uma hora aquela viagem enjoativa, faz aquilo, vale a pena. Um dia prega você, outro dia prega a Mona Lisa, outro dia prega, sei lá quem vai no mesmo ônibus. Abre a sua boca. Irmãos, eu vim falar aqui que eu sou o engorde de vocês, para a estrada enjoativa. Tem uma palavra do Senhor para vocês aqui. Todo dia eu vou dar uma palavra. Eles não podem nem sair da igreja, não pode ir no banheiro, não pode beber água. Eles estão olhando para você. Vou ficar 30 segundos em silêncio. Agora eu vou falar. Nem ao ar. Vingança do pastor, vou uma palavra grande aqui nesse ônibus. Queridos, acordem. Deus quer colocar você em lugares altos. Não fica pensando assim no palácio da agora. Ou então numa grande empresa. Não, em lugares onde as pessoas falam, caraca, eles não estão sozinhos. Eu vejo uma coisa extraordinária na vida desse jovem, dessa mulher, desse homem, aquele que era uma porcaria, hoje ele abre a boca e todo mundo fala, que é isso? Ninguém dá nada por ele, ninguém dizia que ele ia estar em nada, todo mundo dizia que era malandro, vagabundo. Agora, quando ela abre a boca, a gente sente uma coisa diferente. Por quê? Porque escolheu honrar o sábado. Quem é o sábado? Jesus é o sábado. Posso ouvir um amém? Amém? Então, querido, jejuar por um propósito. A gente tem que entender, deixar a sua fome e a sede serem saciados por Deus, está valendo também hoje, promessas do Senhor que Ele fez para Abraão. Deus me deu uma palavra em Isaías, em Gênesis, não precisa abrir não, 15, versículo 1. Versículo 1, não sei se é 1. Ele diz aqui, olha, presta atenção. Depois de todos os acontecimentos, de coisas que aconteceram lá, Melquisedeque, ele abençoa Abraão abençoa Melquisedeque. Ele diz, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, será sobremodo grande. Eu vou falar
falar em outras palavras. Ele está dizendo assim, Abraão, não tema o mundo, não tema o problema financeiro da terra, não tema o problema em Pati, Miguel, em Brasília. Eu sou o seu grande presente. Galardão é presente. Eu sou a sua grande recompensa. Eu sou grande, excessivamente grande. Não é a tua herança que você vai receber se tua família morreu alguém. Ele está falando, eu sou o teu grande galardão. Então, queridos, entenda isso. Se você aprender o caminho da busca para Deus, você vai receber as promessas do Senhor que Ele fez a Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo em Davi, e eu e você. Posso ouvir um amém? Amém. Então, quando você for jejuar, você vai fazer isso por um propósito. Nós estamos fazendo isso pela transformação de barreiras que estão nos impedindo. Sabe essa coisa que você dorme no culto sempre? Nós estamos ouvindo aqui. Você não está ouvindo porque está dormindo. Então tem pessoas que dormem com o olho aberto. Ele está dormindo no culto. Por quê? Isso é um bloqueio espiritual. Isso precisa ser quebrado, amigo. Isso se quebra. Amanhã você pode ser o pregador da igreja. Não é isso que você dorme, que você não presta, que não tem nada a ver com Deus, você não ama Jesus. Não, se você quebrar barreiras, aí você tem que fazer um esforço, o reino de Deus tomado por esforço. Tomar por esforço, tomar atitude, mudar comportamentos. O que é que me prende? Você que sabe o que é que te prende, se o que te prende na internet, faz um jejum na internet em uma semana. Nós temos mais uma semana de jejum para todos. Depois nós vamos continuar, o pessoal vai fazer sinais. Não é que a gente vai começar a peça de sinais, já começamos a ensaiar. Então, veja, a gente precisa de um clique no nosso coração. E nós falamos aqui, né, Lucas 10:1, Jesus manda de 2 em 2. De quantos? De quantos? 2 em 2. Ele pega e manda outros 72. Por que ele mandou outros 72? Porque no versículo anterior, ele chama o cara e fala, vamos comigo. Ele fala, pô, deixa eu enterrar meu pai. Pô, vamos comigo, pô, deixa eu experimentar a junta de bois. Pô, vamos comigo, pô, deixa, assim que meu pai morrer, eu vou. Porque está enchendo de justificativa. Jesus olha para aquilo e fala, parei com eles. Aí ele manda outros 72 que vão. Eles falam, agora vocês vão e anunciem a minha chegada na cidade. Nós estamos ouvindo? Então, queridos, isso é um prelúdio da volta de Jesus. Jesus está querendo tirar a igreja de dentro da igreja. A gente agora substituiu a igreja pela célula. Pastor, precisa ir na célula. Não, querido, você que precisa ir na casa da pessoa. Você que tem que fazer uma célula na casa da pessoa. Você que tem que encontrar ele e falar desse Jesus maravilhoso. Agora a gente quer que ele vá na célula. Acho muito jóia as nossas atividades. São ótimas para você que já se converteu. Para quem não se converteu, ficar numa sala com 10 pessoas levantando a mão, gritando, orando, cantando, é esquisito pra caramba. Às vezes na igreja você pensa que o cara vai chegar aqui e ficar, uau, caraca, que igreja, pô, que louvor, o cara canta bem, pô, o pastor é legal. O cara fala assim, achei muito chato, nossa, que negócio todo. Por quê? Porque Jesus está dizendo, querido, é vocês que têm que ir lá onde eles estão. Vai buscar, entra na casa dele, bate na porta, fala, meu irmão, quero orar contigo. Mas não é assim, quando orar na casa do amigo, está sempre em festa, aí tu chega lá na festa, e fala, e aí parceiro, entra aí. Pô, eu vim trazer uma palavra para você de Jesus. Que Jesus? Eu estou na boa, parceiro. Eu estou em paz, eu estou na minha paz, eu não preciso da paz de Cristo. Nós estamos trabalhando nesse mês agora, a casa de paz. Veja bem, a gente precisa dar um clique no coração, ir adiante, preparando o caminho do Senhor, não só para aqui, mas para a volta de Jesus. É uma honra isso. Eita, parece um papagaio de pirata. Salmo 51, 10. Abra sua Bíblia aí, rápido. Salmo 51, já estou acabando, tá? Acredite se quiser. Ele é rápido, vamos fazer a ceia. O pastor Xande vai preparar a ceia para a Júlia. Rápido, tudo rápido. Mas depois eu quero botar o filme para quem quiser. Se ninguém quiser, eu vou embora. Então, amigos, 51, 10. Chegou lá? Olha só. Presta atenção nisso aqui. Veja bem. 51, 10. Creia em mim, Deus, um coração puro,
renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha para mim aqui rapidinho. Conversa não, parceiro. Se me atrapalha essa conversa, presta atenção, olha para mim aqui. Veja bem, cria em mim um coração puro. Quem está falando isso aqui? Davi. Renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, ele estava abalado. Ele estava triste. Ele estava corrompido. Ele está falando, Deus, renova a minha vida. Deus, eu preciso de renovo. Ele não está falando assim, eu sou um cara, me ajuda a renovar para a igreja aí, porque eu estou bem. Não, ele está falando, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Em mim. Humildade, amigos. É que te apresenta para Deus. Aí ele fala uma coisa linda aqui. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus, torna-me dar a alegria da tua salvação e sustenta um espírito voluntário. Olha para mim, querido. Preste muita atenção. Se tu está na igreja e tu não está se sentindo assim, se tu não está feliz, se a felicidade de alguns aqui está te incomodando, tu tem que entrar na sua oração aí. Para Deus renove em mim esse espírito, porque eu vou na igreja, eu acho que uma chatice. Sei lá, no meu tempo. Entende, Deus? Se você não está se sentindo renovado, se você não está se sentindo inspirado, se você não está se sentindo purificado, se você está olhando e está falando assim, eu sou um cara, não preciso de nada. Agora, se tu está como Davi, está falando, Davi está bom demais, Deus está bom demais, mas restaure meu algo novo, eu quero algo novo. Deus, eu quero levantar minhas mãos para o céu. Sabe, irmãos, foi tão bom aquele filme que eu assisti ontem. Eu cheguei em casa e eu pude me lembrar das épocas em que eu olhava para o céu e falava, e Deus falava comigo, voz audível, olhando para as estrelas. Sabe por que a gente perde? Porque os outros ao seu redor começam a falar, ai que besteira, ai que bobagem, ai tem que ser assim, só assim que Deus faz? Não, querido, Ele pode fazer com você desse jeito, mas comigo assim eu vou lá para fora para adorar Deus. Mas até isso pode se tornar um ato religioso, uma repetição mecânica. Então, é nessa hora que a gente tem que dizer, Deus, renova em mim o Espírito. Eu não quero ser crente. Você quer ser crente? Quem quer ser crente? Levanta a mão assim, vai agora. Eu quero ser crente, não. Mas eu quero uma renovação no meu coração, eu quero um espírito novo, eu quero uma modificação no meu caráter, eu quero uma transformação no meu casamento, eu quero uma mudança de atitude na faculdade, eu quero olhar para uma profissão e dizer, eu sou capaz, o Senhor me capacita, eu quero olhar para mim com esperança. Se eu perdi isso, querido, eu preciso do jejum e da oração para romper essa barreira, para romper, amigos. Você que pensa que nunca vai ser nada, porque você nasceu aqui e aqui é todo mundo assim. Para, acredita que o Senhor pode te prosperar aqui, meu irmão, na China, em Japeri, lá onde for. Olha o que ele diz no versículo 13. Posso ouvir um amém? Amém. Então, vou ler para fechar. Cria em mim, Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que Deus faria isso, irmão? Porque você está triste. Então, Deus, torna-me dar a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu quero, eu oferto porque eu acredito. Eu venho na igreja ensaiar porque eu acredito que vai ser um grande momento. Eu venho ouvir a palavra de Deus porque eu sei que isso renova a minha alma. Aí ele diz uma coisa que é a chave para essa noite. Presta atenção. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Deus, cria em mim um coração puro, renova um coração reto, cria um espírito voluntário, me dá uma força para viver, renova a alegria de ser crente. E aí, Senhor, eu vou ensinar os pecadores o caminho para o Senhor. Posso ouvir um amém? Isso é o que a gente quer na casa de paz. Sabe o que é a casa de paz, irmãos? Se você não vai na célula, você não sabe. Quem está indo na célula sabe. Nós vamos de 2 a 2, como Jesus mandou os seus discípulos. Nós vamos em dupla. Às vezes casal, às vezes um homem com um homem. Vamos lá numa casa. E nessa casa não é casa da igreja. É a casa de um amigo teu que está querendo se divorciar. Um cara que está enfermo, que está desacreditado, que está deprimido, está dormindo o dia inteiro. Que mudou de sexo. Mas quer uma ajuda, que está quebrado financeiramente, perdeu um filho. Queridos, pessoas que estão necessitadas de uma paz que não é
ser crente na igreja, aleluia, sem entendimento. Não, uma paz que enche a nossa vida. E muitos de nós aqui perdemos isso. Perdemos. Então, queridos, nós vamos de 2 em 2 e vamos ficar ali levando a palavra do Senhor. E aí se cumpre o salmo: Pai, cria em mim um coração puro, um espírito reto. Deus, renove em mim a alegria de vir na casa do Senhor. Renove em mim, Deus, a vontade de ler a Bíblia. Quantos perderam a vontade de ler a Bíblia? Renove em mim a vontade de fechar o meu olho e orar, Senhor. Orar pelo pastor, orar pelo amigo, orar pelo inimigo. Renove em mim, Senhor, o entendimento de que através da minha vida coisas podem mudar na nossa história municipal, no Brasil. Deus, faz com que a gente entenda que a nossa oração pode enviar uma flecha lá longe. O que passar disso, irmão, que me faz simplesmente vir na igreja, ouvir a palavra e dizer: foi legal, mas na minha vida está difícil. Se você quiser ficar assim, você pode ser livre. Mas se você quer mudança, a mudança está em Cristo Jesus. É Ele quem faz. Não é o modelo de jejum da igreja, não é o pastor Pedro, não é o método da mais vencedor, mas é você converter o seu coração de verdade, dizer: Senhor, me perdoa, porque eu deixei o meu coração esfriar. Eu permiti que as pessoas me roubassem a alegria, e a culpa nem é delas, Deus. Eu permiti. Eles só fazem isso porque eu permito. Sabe quem é que entra na sua vida? Quem você dá autoridade para entrar? Ah, mas o meu marido está me tratando muito mal. Mas o teu Deus está te tratando muito bem. Você está lembrando disso? Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. Casas de paz, oração e jejum, por mim, não é pela igreja, para Deus remover as mesmices que me prendem na religiosidade e me fazer voar mais alto. Quando eu fecho os meus olhos, levanto as minhas mãos no quarto, no céu, não há mais limite. É você e Deus. É isso? Você quer isso, igreja? E eu comecei dizendo: por que eu não imponho as coisas? Eu não quero uma igreja idiotada, fazendo um monte de coisa para ficar animada, mas ela não sabe nem para quem está fazendo isso, porque ela não conhece para quem ela está fazendo isso. Eu quero que você se apaixone por Deus. Se você já foi, se reapaixone, volte atrás, comece tudo de novo. Queridos, nós temos uma grande oportunidade. É a palavra que Deus deu para nós aqui: jejum e oração vai remover as mesmices da nossa história. Se você fizer isso com